tem uma outra questão também, que é essa que tem a ver com o entorno das terras indígenas, né? Talvez todos já tenham ouvido falar do Programa de Aceleração do Crescimento, né? Um conjunto de obras que eu entendo o motivo, eu entendo o porquê de existir um programa de aceleração do crescimento, é importante, né? Eu vejo lá assim, as barragens lá de São Manuel, do Telespires, geram renda, geram emprego, geram um desenvolvimento regional. Quando você pergunta lá em Sinop, várias coisas boas, né? Nem sempre é assim, né? Quando você vai a Altamira, você não entende por que estão fazendo Belo Monte lá, né? Não tem por que entender, né? Nem sempre a regra é que aquilo é bom, mas existem casos em que é bom e existem casos em que há necessidade mesmo dessas obras do PAC. Enfim, e mesmo onde não há, no caso de Belo Monte, sem questionar isso, né, sem questionar a necessidade ou não da obra, né, essas obras na Amazônia, em sua maioria, e a maioria das hidrelétricas planejadas estão na Amazônia, né, na parte sul, na parte ocidental do Rio Amazonas, elas têm um impacto nas terras indígenas, forte, né? As estradas, né, o asfaltamento das estradas tem um impacto forte nas terras indígenas, né? Mas isso é desconsiderado, né? A gente fez recentemente, para tentar evitar a licença de operação de Belo Monte, um dossiê sobre o não cumprimento das condicionantes que estavam previstas para Belo Monte, né? Então, o esgoto não foi feito, a realocação das comunidades não foi feita, a desintrusão das terras indígenas não foi feita, a construção de hospitais, ou se foi feito pela metade, ou foi feito e não ligou. O esgoto é um caso absurdo, assim, porque todo o esgoto de Altamira cai no rio Xingu, né? E enquanto o rio Xingu corre, isso não é um problema tão grande. Mas quando barrarem, por conta de Belo Monte, vira um problema grande, né? Uma coisa é o cocô descendo o rio, outra coisa é o cocô barrado, né? Juntando ali. Então, a unidade de tratamento de esgoto está construída há 2 anos, mas ainda não está funcionando, porque ainda não fizeram a ligação levando o esgoto das casas para o sistema e do sistema para onde está a unidade de tratamento, né? Então, as obras até que vão num ritmo acelerado, né? Belo Monte foi concluída antes do prazo, lá de Santo Antônio Giral também começou a funcionar, né, antes do prazo previsto, né? As obras vão num ritmo acelerado. As condicionantes socioambientais, que afetam ribeirinhos, afetam índios, afetam populações extrativistas, afetam um monte de gente, nem tanto, né? Em alguns casos, elas nem são consideradas, né? No Xingu, tem a previsão de emoldurá-lo com 4 estradas, né? A 242 ao sul, uma BR, a MT-322 ao norte, né? Aqui tem a BR-63, que já está asfaltada, e aqui tem a 158, que passa dentro da terra indígena Manaus-Sede, que também vai ser asfaltada. Os entes não foram sequer consultados, né? A SEMA já tinha dado a licença para construir, conseguimos reverter o processo também junto com a FUNAI, mas a SEMA já tinha dado a licença sem o governo do estado apresentar sequer um projeto de ponte para os rios que atravessam, né? Então, um descuidado total. Uma estrada que passa a 12 quilômetros do Parque Indígena do Xingu, né? E que a gente sabe o impacto quando asfalta a estrada. É só a gente olhar assim a espinha de peixe, né? Onde tem estrada, tem desmatamento, as cidades aumentam, né? Os municípios aumentam. Aumentar o município significa que aumenta o esgoto, significa que aumenta o lixo, significa que aumenta a pressão sobre a madeira, significa que as terras onde tem estrada asfaltada se valorizam, então tem consequentemente
uma especulação imobiliária em cima disso, né? Mas nada disso é considerado, né? Então, isso de pensar os processos de ocupação no entorno das terras indígenas, né? Do ponto de vista das obras e do ponto de vista da exploração comercial, né? Também é super importante. No final das contas, o Parque Indígena do Xingu é um grande ralo, porque todas as nascentes dele ficaram do lado de fora da demarcação. A gente tem debatido muito, e tem sido voz corrente, foi voz corrente em junho, o Estado como instituição, o conjunto de instituições que exerce o controle social. Mas nós temos que ver ao mesmo tempo o Estado como o conjunto de instituições que é e será, num largo horizonte, a forma da garantia dos direitos sociais. Isso exige a disputa do Estado. Então, por exemplo, temas como a reforma tributária, temas como você conquistar educação e saúde de qualidade, você passar da chamada inserção social pelo consumo para a inserção social pela garantia dos direitos sociais, exigem enorme articulação social, enorme transferência de riquezas. Não vem na varinha de condão educação de qualidade para todos, saúde de qualidade para todos, educação transformadora para todos. Exige um enorme processo de transferência de riqueza, que o mercado concentre em poucos, transferir para o conjunto da sociedade e permitir que o conjunto da sociedade participe da decisão, da gestão desses recursos, da formulação das políticas. Isso exige organização social, isso exige Estado, e Estado radicalmente democratizado. Então, faz parte da mudança do nosso imaginário político, no meu modo de ver, começar a enxergar o Estado não simplesmente como uma instituição que nos oprime, mas como uma instituição que sempre tem que ser disputada. Eu fico imaginando assim, nós precisamos combater a especulação imobiliária que massacra e infelicita as nossas cidades, mas sendo capazes de elaborar, por exemplo, um grande plano nacional de reforma urbana que tenha metas muito concretas para dialogar com a população, dizendo, por exemplo, o seguinte: nós vamos instaurar o pedágio urbano, mas nós vamos garantir que em 10 anos nenhum brasileiro gaste mais de 40 minutos para se deslocar da casa para o trabalho. Nós vamos garantir transporte público de qualidade para todos os brasileiros. Eu acho que a gente tem que ser capaz de suscitar no imaginário, de seduzir a população com propostas que tenham essa clareza, que tenham essa ambição. Nós precisamos criar um enorme plano, isso exige grandes obras. O problema, a meu ver, não é o PAC, mas o problema é a alienação das obras do PAC. Nós poderíamos criar, como diz o Paulo, milhares, milhões de empregos de todos os níveis, um enorme plano de saneamento que despoluísse os nossos rios, que assegurasse o esgoto, um direito essencial. Milhões de pessoas podiam ser empregadas num projeto como esse, desde engenheiros a peões da construção civil, para assegurar que em 10 anos, por exemplo, os principais rios urbanos das metrópoles brasileiras fossem saneados e cada brasileiro tivesse em sua casa a rede de esgoto decente, água limpa, e nós não precisássemos ficar enfrentando problemas como esse de São Paulo, e que as periferias tivessem calçamento, tivesse praça, tivesse árvore. Não são planos, são planos de muita concretude, não são planos simplesmente da teoria política.